Fala galera, que voltando à nossa aula, vamos tratar da ação penal pública condicionada. Ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. São as condições de procedibilidade que nós já falamos ali, tá bom? Vamos lá. O que acontece, galera? A ação penal pública condicionada, ela tem o quê? Que estar prevista em lei. A lei vai ter que falar que depende de representação. Caso contrário, vai ser o quê? Incondicionada, tá bom? Essa aqui é a exceção. Aí, ó, lá no crime vai estar artigo 147, parágrafo único. Vai ter isso. Só que, por exemplo, lá nos crimes contra o patrimônio, também vai ter isso. Nos crimes contra a honra, também lá no final do capítulo pode estar vindo isso. A gente tem que ter atenção. No direito penal a gente aprende sobre isso, tá bom? Vamos lá aqui, a ação penal pública condicionada à representação. Eu tenho exemplo aqui, ó, estelionato, ó. Esse aqui vai derrubar a galera agora, hein? Esse aqui, ó, eu vou botar assim. Muita atenção, muito cuidado com o estelionato, galera. Muito cuidado. Ele vai ser cobrado. Perigo de contágio venéreo, ameaça, ó. E se a ameaça for praticada dentro da Lei Maria da Penha, continua sendo ação penal pública condicionada à representação? Continua, tá bom? Continua, lembre-se disso. Tá lá, violação de correspondência comercial, divulgação de segredo, enfim, vários crimes. Agora aqui, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ó. A requisição do MJ, Ministro da Justiça e Segurança Pública. Crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República ou contra o que? Chefe de governo estrangeiro. Meu irmão, quem nunca xingou o Xi Jinping, sei lá, da China? Chinês lá, misericórdia. Tá bom? Aqui eu tenho algumas observações. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Se for ajuizada sem essa representação, o que vai acontecer? Ela pode ser sanada posteriormente. Caso a vítima o quê? Apresente em juízo. Se chegar em juízo não houver a representação da vítima, tá bom? Não houver a representação da vítima, já era. Não vai poder ter ação penal ali. Mas o certo não era nem ter iniciado, ter oferecido denúncia. Tá lá, eficácia objetiva da representação. Ela vai demonstrar o quê? O interesse dele na persecução penal. Deixa eu aqui, ó. Tá bom? Abrangendo todos os autores e os partícipes, ainda que não expressos pelo representante. Tá bom? Não se admite a persecução criminal por fatos não abrangidos na representação. Agora aqui, embora não possa haver fracionamento da representação, isso não vai impedir o quê? Que o Ministério Público denuncie um ou outro, porque vigora o princípio da divisibilidade. Ele pode aguardar um melhor momento para denunciar o outro, tá bom? Aqui, legitimidade para oferecimento da representação. É do ofendido, se for maior de 18 anos e capaz, tá bom? Ali, se o ofendido for menor de 21, maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Esse artigo aqui, ó, ele tem aqui uma revogação que é tácita, tá bom? Porque quando você já é maior de 18 anos, você não tem representante legal mais. Você é maior de 18 anos e capaz, tá bom? A legitimidade é o quê? Do ofendido. Então, se ele for menor e incapaz, vai ter legitimidade aqui, ó, o seu representante legal. Porém, se ele não tiver representante legal ou interesse colidir, tá bom? Vai ser nomeado um curador. A gente já viu isso aqui antes. Artigo 33. Tá ok? Show de bola aqui. Se o ofendido falecer, vai aplicar o quê? A legitimação prevista ali, a sucessão processual, o CAD. Tá bom? Ó, vai passar o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É o CAD. Cônjuge, ó, só que aqui vai ter a figura do companheiro também. A meu ver, Ismael configura hipótese de analogia em Malam Partem, tá bom? E para o professor Renato Brasileiro também.
Olha lá, prazo decadencial para oferecimento da representação. Tá aqui, ó, salvo de posição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá, vai ter decadência no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, ó, 6 meses a contar do conhecimento da autoria, tá bom? Vamos lá. Aprofundando aqui, ó. Eu presumo que o ofendido teve a ciência da autoria na data do fato. Tá bom? Eu presumo isso. Ah, pode acontecer dele não ter visto quem cometeu o crime? Sim, mas a regra é essa daqui. A presunção de que o ofendido teve o quê? Ciência da autoria na data do fato. Tá bom? Vamos lá. Se o ofendido for menor de idade, o prazo para ele só começa a fluir quando ele completar o quê? 18 anos. Isso é importante também. Tá lá, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente ou irmão. Já tratamos disso. Tá lá, galera. A retratação da representação. É possível? É. Como é que é isso? Tá lá. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Galera, olha só. Eu fui lá e representei. Representação do ofendido. Eu fui ao Ministério Público, fui lá provocá-lo. Ministério Público, ó, tô representando. Tô representando aqui. Se eu tô representando é porque eu quero ver a pessoa punida. Vamos supor ali que alguém ameaçou outra pessoa. Caio ameaçou o Tício. Tá bom? Aí o que que acontece? O tempo vai andar, meu irmão. O tempo vai correr, o tempo não para. Só que Caio e Tício são amigos. Caio pode chegar... Caio aqui foi o autor. Vou botar aqui que ele foi o autor. Esse aqui foi a vítima. Tá lá. Tício quer ver Caio sendo processado, mas eles são amigos. Ele vai lá, se arrepende. Ele, ó... Eu vou me retratar. Quero mais não. Não quero que ele seja punido mais não. Quero retirar. Aí a pessoa fala, vou retirar a queixa. Não é, galera. Isso aqui é uma retratação. Você não está oferecendo queixa. Você está representando. Foi uma ameaça ali. Retratação. Cabe a retratação? Cabe. Tá bom? Só que ela tem que ocorrer até... Ela não pode ocorrer depois de oferecida a denúncia. Porque se por acaso o Ministério Público aqui, ó, nesse momento, oferece a denúncia ao juiz, não vai caber retratação. A retratação vai ser cabível somente até aqui, ó. Se já oferecer, meu irmão, é todo nesse período aqui que ele pode se retratar. Se ele oferecer a denúncia, já era. Ah, ele se retratou, ó, aqui ele se retratou, mas ele depois se arrependeu. Quero ver ele processado de novo. Virou uma bagunça. Pode. Ah, me arrependi de novo. Quero me retratar de novo. Pode? Pode. Só que só pode ocorrer o quê? Antes do oferecimento da denúncia. Se for depois, já era, tá bom? Galera, e na Lei Maria da Penha é diferente, tá bom? O que acontece? Isso vai ser o quê? Até o recebimento da denúncia. Na Maria da Penha, ó, vai ser o quê? Até o recebimento da denúncia. Tem que ser antes do juiz receber a denúncia, tá bom? Vai ter que ter uma audiência ali específica, tá bom? Para essa finalidade, e vai ter que ser o quê? Ouvido do Ministério Público. Na prática não é assim não, tá? A prática não é assim, mas na lei tá assim. Tá lá, retratação da retratação. Já falei que pode. Tem que ser ali, ó, dentro daquele prazo decadencial ali de 6 meses, tá bom? Vamos lá. Ah, perdão. A retratação da retratação, eu falei daquilo lá, daquela putaria lá que o camarada fica. Deixa eu só voltar aqui. Vamos pegar aqui e fazer uma... Vou botar aqui na outra. Ainda não foi oferecida a denúncia, tá? Vamos dar aqui um prazo de 6 meses.
representou. Aí aqui ele se retratou. Retratação. Aí ele se retrata da retratação. É uma outra retratação. Então aqui ele quer ver o que? Punição. Galera, essa retratação aqui, ó, que é no sentido de punição, ela tem que ocorrer dentro dos 6 meses do conhecimento da autoria. Porque aqui, ó, prazo de 6 meses esgota aqui. Se ele, em vez de fazer essa retratação da retratação aqui dentro dos 6 meses, faz aqui, ó, já é o 7º mês. Perdeu, rodou. Não vai ter essa possibilidade, tá bom? Muita atenção, cuidado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu ver como estamos de slides. Estamos acabando. Vamos lá. Galera, o que acontece? Aqui, ó, na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Eu já falei, não há prazo decadencial para o oferecimento da requisição. A doutrina entende que não cabe retratação dessa requisição. E eu falei que, como não tem esse prazo decadencial, vai ser o quê? Pelo prazo de extinção da punibilidade do crime. A ação penal de iniciativa privada. Agora é uma outra situação. É aquela lá, ó, deixa eu voltar no mapinha aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó, iniciativa, ó, privada, ó. Vamos tratar dela. Vamos avançar aqui, vários slides. Tá aqui, ó, legitimidade. Eita, que nome. Deixa eu até beber água. O legitimado. Quem tem legitimidade para oferecer a queixa-crime? O ofendido, ok, seu representante legal. A ideia, galera, do legislador é o quê? Que tem crimes que vão o quê? Afetar um interesse muito próprio, específico da vítima, tá bom? E para evitar o escândalo do processo, o streptus e o disse, tá bom? Eu vou deixar que ela seja o quê? De iniciativa privada. Portanto, nada mais razoável do que deixar nas mãos da vítima o quê? Essa legitimidade. Essa questão do escândalo do processo também se aplica à ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Do ofendido. Tá lá. Em algumas hipóteses vai haver o que? Essa transferência de legitimidade para o curador especial, a gente já viu isso. Eu tenho hipótese de sucessão processual, a gente já tratou sobre isso aqui, ó, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, quando eu tenho o que? Morte do ofendido ou ele é declarado ausente, tá bom? Segundo o relato brasileiro aqui, o companheiro ele não pode ser inserido nesse rol aqui, ó, do artigo 31. Eu tinha até falado com vocês. Aqui, ó, cônjuge e companheiro. Professor Renato brasileiro, isso não poderia ser aceito, tá bom? Só que pro CESP é aceito. O CESP aceita. Foda. CESP aceita. Gravem isso. O professor Renato brasileiro fala que configura analogia em Malan Partem, tá bom? Eu também me coaduno nesse pensamento dele, mas não é isso que o CESP pensa. Então, marque, ó, de acordo com o que o CESP aceita. A ação de iniciativa privada, ela é exclusivamente privada, ela é privada personalíssima e é a ação penal privada subsidiária da pública. A exclusivamente privada, dou exemplos aqui, ó, crime de injúria, calúnia, difamação, crimes contra a honra, tá bom? Nela, eu posso ter o quê? A sucessão processual, tá bom? E a vontade do ofendido aqui em ver ou não o crime e o apurado são superiores ao interesse público, ação penal privada. Então vai oferecer, se ele quiser, a queixa-crime, tá bom? Aqui, ó, continuando a nossa gravação, galera, tá aqui, ó, a petição inicial é a queixa-crime, ela tá regulada lá entre o artigo 24 a 62, tá bom? E também tem no artigo 100 do Código Penal. Isso aqui são do CPP, isso aqui é o 100 do Código Penal. Os princípios aplicados a ela aqui, o princípio da oportunidade. O ofendido, ele pode oferecer, ele não tem o dever de oferecer, tá bom? Já que ele pode, ele não deve, ele tem esse direito,
pode ocorrer o quê? A decadência. Ali em 6 meses. Se ele não oferecer a queixa-crime em 6 meses a contar do conhecimento da autoria, ele vai decair, ele vai perder o direito de ingressar com a ação. Tá bom? Galera, aqui também pode haver a renúncia, que ela vai ser o quê? Expressa ou tácita. A renúncia expressa, ele vai ter que fazer o quê? Uma declaração escrita e assinada pelo ofendido, tá bom? Ou por seu representante legal, procurador, com poderes especiais. A renúncia tácita é aquela lei de ato incompatível com a intenção de exercer o direito de queixa e vai ser admitido qualquer meio de prova. Por exemplo, a pessoa se casa ali com o autor do crime, de quem você chegou ali, ó, e cometeu uma calúnia, por exemplo, tá bom? Tá, galera, nos termos do artigo 49, a renúncia em relação a um autor do crime, quando eu tenho vários autores, vai se estender a todos, tá bom? Aqui, ó, ela é regra decorrente o quê? Do princípio da indivisibilidade da ação privada. Porque se eu ofereço a um, tem que oferecer contra todo mundo, tá bom? Agora, tanto a renúncia quanto a decadência extinguem a punibilidade. Aí está aqui o artigo 49. Princípio da ação privada, a disponibilidade. Ele pode desistir, ele pode abandonar a ação penal privada até o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? É até o trânsito em julgado. Por meio do perdão, ou também o quê? Da perempção. Aqui eu tenho a previsão deles, artigo 51 e 60 do CPP. O perdão, ele desiste de prosseguir na ação. Tá bom? A ação penal já está rolando, só que ele desiste dela. E aqui, ó, é um ato bilateral. Se você tem mais de um autor do crime e você perdoa um, vai se estender a todos, tá bom? Exceto contra aquele que recusar. Se tem um camarada dele que recusa o perdão, esse perdão não vai ser aceito somente para ele, tá bom? Mas vai extinguir a punibilidade dos outros. A perempção, meu irmão, é uma sanção aqui, tá bom? Ele vai perder o direito de prosseguir. Ué, como assim, meu irmão? Tá aqui, ó. É um instituto que é inaplicável quando o quê? Vai ser ação privada em crime de ação penal pública, porque o Ministério Público pode retomar. Aqui eu tenho as hipóteses de perempção do artigo 60. O camarada está omisso e dá andamento no processo por 30 dias. Ele tem aqui ausência na substituição do polo ativo em 60 dias. Quando alguém morre, aí eu tenho que ter ali o CAD, tá bom? Ausência injustificada a ato, ausência de pedido de condenação nas alegações finais e extinção da pessoa jurídica, sem deixar sucessor, quando a pessoa jurídica vai ser o quê? Vai ingressar com a ação penal. Princípio da indivisibilidade. Se eu ofereço a queixa-crime contra um, tenho que oferecer contra todos. Princípio da intranscendência. Eu tenho que oferecer contra o autor do fato. Os prazos aqui. O prazo é decadencial de 6 meses, lembrando que é quando ele toma conhecimento de quem é o autor do fato. E presume-se que o autor do fato é descoberto o quê? Na data do crime, tá bom? Aqui, ó, jurisprudência importante. O STF e o STJ entende que se a queixa foi ajuizada dentro do prazo legal, está dentro do prazo, mas perante juízo incompetente, o prazo decadencial vai ser interrompido, tá bom? Ação penal privada personalíssima, tá bom? Naquele crime lá de induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento, ó, somente o ofendido pode ingressar em juízo. Portanto, esse direito não é transmitido ao representante legal e sucessores, tá bom? E também não há o que? Sucessão processual, não há o CAD aqui, não pode, não vai ter, tá bom? Se ele morrer, meu irmão, vai haver o que? A extinção da punibilidade, show? Aqui, ó, artigo 236 do CP, a gente já viu isso antes. Ação penal privada subsidiária da pública, essa aqui é show de bola também, cai bastante. A ação penal privada subsidiária da pública é espécie de ação penal privada e ela, meu irmão, vai ser iniciada por queixa substitutiva ou subsidiária. E ela está prevista na Constituição Federal, ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Somente o que? Em caso de inércia do MP. Ali, ó, tem cabimento a partir da inércia. Agora, galera, se o MP solicitar arquivamento, não vai caber essa ação. Se requisitar nova diligência, não vai caber. E se promover a denúncia, não vai caber. Tá bom?
O prazo para implementar a ação penal privada subsidiária vai ser de 6 meses a contar da inércia do MP. Atenção a isso daí. A petição inicial aqui é a queixa-crime substitutiva. Tá bom? Galera, como a ação que está tramitando é de caráter público, o MP permanece como titular. Isso aqui é importante. Ela vai ser regida aqui pelos princípios da ação penal pública. Aí tá lá, artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Só que, olha o que acontece aqui, ó. Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como o quê? Parte principal, tá bom? Isso é importante saber. É importante saber disso. Olha só, se o Ministério Público verificar que a ação proposta pelo particular não atende aos mínimos requisitos legais, ele vai o quê? Se manifestar o quê? Pela rejeição da inicial pelo magistrado, tá bom? E o magistrado não vai estar vinculado. Galera, encerramos a nossa parte teórica de ação penal. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que você puder. Tudo aquilo que vier à sua mão, faça com toda a sua força, tá bom? Eclesiastes 9:10. Vamos agora para a nossa aula de exercícios. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos para cima!